O Guardiola avisou e eu confesso, eu não acreditei no que ele disse não. E você, muito provavelmente, também não acreditava. Só que ele avisou e avisou lá atrás, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras era o único time que ainda brigava com o Botafogo pelo título do Brasileirão. Isso porque, segundo a lei do próprio Guardiola, que tá no livro Pepe Confidencial, um time que ainda sonha com o título de pontos corridos depois de 8 rodadas pode admitir, tá no máximo do máximo 5 pontinhos atrás do líder. Mais do que essa pontuação, que aí são os casos de Atlético Mineiro, Bragantino, Grêmio e até mesmo o Flamengo. Mais do que 5 pontos já era. E o próprio Guardiola colocou isso à prova na última Premier League. Todo mundo lembra do 4-1 contra o Arsenal no confronto direto, reta final do campeonato inglês. Pintou o campeão? Sim, pintou. Mas e na 8ª rodada? Arsenal e Manchester City só tinham um pontinho de distância. Tá, mas isso aí é coisa de gringo. Por acaso essa teoriazinha furada funciona no campeonato brasileiro? Vamos dar uma olhada. Eu e você aqui sem compromisso nenhum. Em 2022, na 8ª rodada, o Palmeiras era o líder e levantou o caneco. Já em 2021, o Bragantino era o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Só que dá uma olhadinha no Galo ali, só 5 pontinhos atrás. E a última grande virada do Campeonato Brasileiro aconteceu em 2020, quando depois de 8 rodadas o Internacional é quem tava na ponta. Mas de novo, quem levantou o título tava bem pertinho, o Flamengo, só 3 pontos atrás. Só que, ainda segundo a lei do Pep Guardiola, um campeonato por pontos corridos só se ganha de fato nas 8 últimas rodadas. E o Palmeiras é a prova viva disso. Em 2016, que foi o ano da primeira conquista do Palmeiras na era do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o aproveitamento do time nas 8 primeiras rodadas foi de 66, quase 67%. Não é uma coisa espetacular, mas estava coladinho no líder, que era o Internacional, só com 3 pontinhos a menos. Mas e o aproveitamento nas 8 últimas rodadas? Eu te falo, porque o Palmeiras teve o melhor aproveitamento dentre todos os times, quase 80%, e terminou o Campeonato Brasileiro com 80 pontos, 9 a mais do que o Santos. Já em 2017, o Palmeiras já tinha perdido nas 8 primeiras rodadas, né? Só 41% de aproveitamento, 10 pontos somados contra 20 pontos do Corinthians. E também nas 8 últimas rodadas, o Palmeiras até tentou arrancar, mas só somou 10 pontinhos, enquanto o Corinthians somou 13. No Brasileirão de 2018, o time do Felipão só conseguiu somar um pontinho a mais em 8 rodadas em relação ao que aconteceu no ano passado. 11 pontos em 8 jogos, é bem pouquinho, só que essa arrancada aí, essa arrancada foi incrível. Assume a liderança do Campeonato Brasileiro na 27ª rodada e na hora H, ou melhor, na hora G, no momento do Guardiola, entre a 31ª e a 38ª rodada, o Palmeiras mostrou a credencial de campeão e somou 75% dos pontos, enquanto o Flamengo só conseguiu 58%. Essa aí é a foto de momento do Campeonato Brasileiro. Depois de 31 rodadas na liderança, o Botafogo perdeu o primeiro lugar, o abacate mecânico de Abel Ferreira e companhia. É inacreditável o que o Palmeiras faz ano após ano. E tudo bem, o Fogão tem um jogo a menos contra o Fortaleza, só que esse jogo aí é válido pela 29ª rodada. Ou seja, tanto o Palmeiras como o Botafogo já cumpriram 4 dos últimos 8 compromissos previstos no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tá bem demais, né? São 9 pontos somados dos 12 possíveis, incluindo uma vitória maiúscula de virada pra cima do Botafogo. E olha só você, na 31ª rodada, a primeira rodada do momento decisivo. Isso aí não sou eu que tô falando não, tá? É o Guardiola. Além dessa derrota aí pro Palmeiras, o Putfire, Botafogo, Fogão Textor, perdeu pro Vasco da Gama, clássico importantíssimo, e também pro Grêmio, quando tava ganhando de 3 a 1, até que o Luis Soares resolveu aparecer e
e acabar completamente com o jogo. 2 viradas num espaço de 3 jogos. E ainda assim teve mais uma decepção contra o Red Bull Bragantino, quando estava ganhando de 2-1 e no finalzinho do jogo o Thiago Borbas, que já tinha feito o primeiro do jogo, deixou tudo igual. Apesar da fase do Botafogo, que é horrível, e eu aqui não tô só me referindo a esses últimos jogos não, tá? Eu tô falando de todo um segundo turno, em que o Botafogo faz uma campanha digna de zona do rebaixamento. Mas enfim, apesar de tudo isso, querendo ou não, o Botafogo só depende de si para ser campeão brasileiro, encerrar com esse jejum, e é exatamente por isso que, segundo a UFMG, o Botafogo é o segundo time com a maior chance de ser campeão, atrás obviamente do Palmeiras, que tem 45%, enquanto o Botafogo tem 28%. Agora se liga nisso aqui, a sequência tanto de um quanto do outro até o final do Campeonato Brasileiro. Atenção para as semelhanças que tem aqui, ambos só fazem mais 2 jogos em casa e os dois ainda vão enfrentar o Fortaleza. Além disso tudo, vão enfrentar outros 2 times que estão na zona do rebaixamento. Fora que Fluminense e Internacional já estão de férias no Brasileirão. Você sabe o que é agora, né? O melhor momento do vídeo, a hora que eu e você vamos engolir junto a calculadora do Campeonato Brasileiro. Começando pelo Botafogo, que fez a melhor campanha da história dos pontos corridos no primeiro turno, e justamente contra esses mesmíssimos adversários que vai enfrentar nessa reta final, conseguiu 3 vitórias e 2 empates na primeira metade do campeonato. E se repetir exatamente esse mesmo aproveitamento, chegaria aos 71 pontos, o que representa, segundo a UFMG, uma chance de 93% de conquistar o título. Enquanto isso, o Palmeiras, se repetir exatamente o que fez no primeiro turno, 3 vitórias e uma única derrota contra esses mesmos adversários, aí o Campeonato Brasileiro pega fogo, porque o Verdão chegaria aos 71 pontos, mesma pontuação, mesmo número de vitórias do Botafogo, e o campeonato seria decidido pelo saldo de gols. Quer ver tudo isso aí ficar ainda mais maluco? Vamos considerar que o Palmeiras repete a campanha geral que tem aqui no Campeonato Brasileiro nessas últimas rodadas, e vamos fazer a mesmíssima coisa com o Botafogo. Os 2 times chegariam aos 69 pontos, a mesma pontuação, e mais uma vez o Campeonato Brasileiro seria decidido nos critérios de desempate. Só que, pelo menos pra mim, as chances do Botafogo conseguir voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, recuperar o ânimo com o Thiago Nunes, que sim, é um fato novo no comando do time, mas não chega e causa um impacto imediato. As chances desse time aí voltar para os trilhos, na minha visão pelo menos, é bem pequena. Bem menor, por exemplo, do que o Palmeiras conseguir repetir o que vem fazendo nesse segundo turno nas últimas rodadas do Brasileirão, conquistando mais 8 pontos nessas últimas 4 partidas que restam, algo completamente plausível. O Palmeiras fecharia o Campeonato Brasileiro com 70 pontos, o que representa uma chance de 83% do Abel Ferreira e companhia conquistarem o segundo título seguido do Brasileirão.